Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre o Salmo de número 25. Charles Spurgeon, no seu comentário Tesouros de Davi, observa que este salmo, ele, num certo sentido, é difícil de estudar, porque ele não apresenta mudanças de assuntos claramente, ou seja, os tópicos estão todos alinhavados de tal maneira que você não encontra facilmente divisão 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. As ideias vão, as ideias vêm, ora o salmista fala do homem, ora fala de Deus, das experiências dele, das experiências do inimigo, e isso tudo vai então compondo esse salmo extremamente importante para a nossa edificação espiritual. Spurgeon também traz à memória que o salmo é um acróstico. No original hebraico, todos os versos são iniciados com as letras do alfabeto hebraico em ordem, e ele então salienta a importância da poesia, da arte, da música, da beleza na expressão daquilo que é doutrina, porque no final das contas tudo aquilo que for usado para o embelezamento da vida diante de Deus deve ser feito. E daí por que o salmista usa esse recurso, esse acróstico santo, como diz Spurgeon, para descrever a situação da alma diante de Deus, a situação envolvendo a vida deste salmista na presença do Deus Trino de Israel. Mas, talvez teimando um pouquinho contra a evidência, eu gostaria de propor algumas divisões, não que elas necessariamente contradigam o que Spurgeon disse, mas apenas a título de ajudar a organização do pensamento. Dos versos 1 ao verso 5, a ênfase na vergonha. Do verso 6 ao verso 11, a ênfase na benignidade. Dos versos 12 ao verso 15, a ênfase no temor. E dos versos 16 ao verso 22, a ênfase na redenção. Na primeira parte, então, dos versos 1 ao verso 5, o salmista fala sobre esse desejo de ser ensinado. Ensina-me. Depois dos versos 6 ao verso 11, o salmista pede para que Deus faça algo muito importante. Lembra-te. Obviamente, lembra-te de mim. Dos versos 12 ao verso 15, na questão do temor, como disse alguns instantes atrás, o salmista espera que Deus faça algo igualmente importante. Guia-me. E por fim, na questão da redenção, dos versos 16 ao verso 22, compadece-te. Então, se eu pudesse, mais uma vez, resumir as ideias dessas 4 partes, seria: ensina-me, lembra-te, guia-me e compadece-te. Isso tudo nesta relação viva, nessa interação dinâmica entre Deus, o Deus Trino, o Deus vivo de Israel, e o pecador que precisa da ajuda deste Pai Celestial para a superação das suas dificuldades. Então, em primeiro lugar, nesse primeiro movimento, nessa fluidez do Salmo, eu penso então na consciência do ideal. E aqui você vê a dependência ativa do salmista e a dependência passiva do salmista. Por exemplo, por ti espero o dia todo, final do verso 5. No começo do verso 15, os meus olhos estão postos continuamente continuamente no Senhor. E aí você vê então, nos versos 5 e no verso 15, essa dependência ativa. Nos versos 20 e 21, uma dependência passiva, expressadas da seguinte maneira: porque em ti me refugio. Ele está guardado, protegido na presença do Senhor. Porque em ti espero. Agora chegou a hora de ficar quieto e esperar pelo livramento do Senhor. Então você observa que nos versos 5 e no verso 15 você tem referências que apontam para uma dependência do salmista, uma dependência ativa. Por ti espero o dia todo, os meus olhos estão postos continuamente no Senhor. Os versos 20 e o verso 21 falam de uma dependência do Senhor que é passiva. Porque eu em ti me refugio, porque em ti espero. E assim você tem nestes versos esta consciência
do ideal, e o verso 1 do Salmo 25 diz: A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, não triunfem sobre mim os meus inimigos. Então, diante dos olhos do salmista, na consciência do salmista, na alma dele, está esta consciência ideal. Ideal não no salmista, na forma de pensar, mas o objeto da consciência, que é o próprio Deus. A consciência ideal porque o foco está no Deus Trino de Israel, que é o ideal absoluto para aqueles que creem. Mas depois eu mudo e observo a consciência do real. E aqui é onde as coisas ficam um pouco mais complexas, no sentido de o salmista descrever o dilema que ele vive. Então, em primeiro lugar, você observa o salmista voltando os seus olhos, a sua alma, a sua consciência para o ideal absoluto de Israel, que é o Deus Trino de Israel. Mas agora ele precisa fazer uma análise de si mesmo, então nós enfatizamos, ou eu vejo a ênfase na consciência do real. E aqui você vai comigo observar dois tipos de inimigos: os inimigos internos e os inimigos externos. Por exemplo, com relação aos inimigos internos. Verso 7, ele faz referência aos pecados da mocidade, das transgressões. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim pela tua bondade, ó Senhor. Então o salmista no verso 7 fala sobre pecados da mocidade, fala sobre transgressões. No verso 8 a ideia de pecados volta a ser repetida. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Ele sabe que é um pecador, e obviamente a ideia do pecado e pecadores aí embutida no verso 8. No verso 11, ele fala que a iniquidade é grande, e no verso 18 ele fala de todos os meus pecados. Então você observa que o salmista ele está consciente da realidade que o envolve. E ele fala desses inimigos internos, nos versos 7, verso 8, verso 11 e o verso 18. Mas depois também nós encontramos a ênfase nos inimigos externos. Volte os seus olhos para o verso 2 e diz: Deus meu, em ti confio, não seja envergonhado, não triunfem sobre mim os meus inimigos. A ênfase agora é sobre inimigos externos. E o verso 19, a mesma ideia: olha para os meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Então o salmista vive esta realidade que envolve inimigos internos e inimigos externos. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para algo importante. Se você usar a matemática e você fizer uma observação estatística, você observará que os inimigos internos, eles são 2 vezes mais numerosos do que os inimigos externos. E aqui eu chamo sua atenção para as palavras de um pregador galês que morreu algum tempo atrás com câncer nos ossos. O nome dele é Selwyn Hughes. Em minha biblioteca eu tenho um livro dele, uma biografia de Selwyn Hughes. E Selwyn Hughes fez uma oração muito maravilhosa. Ele diz: Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me tirou de dentro do mundo, agora santifica-me, tirando o mundo de dentro de mim. E eu acredito que esta é uma oração extremamente sábia. E aqui está o salmista falando de inimigos que são externos. Livra-me deles, mas igualmente livra-me dos inimigos que são internos. E só para chamar a sua atenção para este fato que já mencionei. Estatisticamente falando, os inimigos internos são 2 vezes mais numerosos do que os inimigos externos. E isso deve fazer com que nós pensemos seriamente acerca daquilo que está dentro da alma, mais do que aquilo que nos cerca. Porque aquilo que nos cerca muitas vezes, como a pandemia, como a economia, como as teorias de conspiração, os discursos contraditórios,
de líderes e não líderes, nós achamos que essas são as coisas realmente perigosas e problemáticas, mas se nós olharmos para o Salmo e levarmos a sério a mensagem de Deus, o problema talvez muito, muito mais profundamente e perigosamente reside dentro de cada um de nós. O século XVIII disse que a razão era a medida de todas as coisas, que a Bíblia não deveria ser confiada como revelação de Deus, que a história da queda, do pecado original, do pecado, eram coisas falsas, não necessariamente confiáveis, e aí a proposta veio razão mais do que revelação. No século XIX, em tese, a coisa foi aprimorada. Agora a razão dá lugar à humanidade, a filosofia dá lugar à antropologia. E ao invés da razão ser a medida de todas as coisas, como no século XVIII, agora o homem, a natureza humana, a humanidade é em si mesma a medida de todas as coisas. E homens como H.G. Wells estavam absolutamente confiantes de que após a Primeira Guerra Mundial, o homem havia finalmente chegado ao seu ápice evolutivo, e assim, depois de ter aprendido com a Primeira Guerra Mundial, a grande tragédia que foi tudo aquilo, agora o homem sendo educado, sendo instruído na cultura, na música, nas artes, na ciência, na política, ele continuará evoluindo até chegar ao paraíso antropológico que acreditavam seria estabelecido na Terra por meio da razão e posteriormente da humanidade como sendo um fim em si mesmo. Mas aí vem a surpresa, chamada Segunda Guerra Mundial, e isto destrói a confiança que havia sido estabelecida anteriormente. E isto tudo para dizer que no auge daquele argumento que o homem era a medida de todas as coisas, uma frase foi forjada: o homem é essencialmente bom, mas o contexto corrompe. Mas eu quero propor a minha interpretação do que a Bíblia diz acerca da natureza humana é um pouco diferente. Ela diz o seguinte: o homem é essencialmente mau e o contexto o faz pior ainda. A menos que Deus entre em Cristo no processo e traga a solução do problema dentro de mim, bem como fora de mim. E assim, eu mudo então da consciência do salmista, que num primeiro momento é ideal, e depois a consciência do salmista relacionada ao real, eu passo então a ver a consciência do salmista em relação àquilo que é potencialmente bom. Mas agora, não porque a razão, ou porque o homem, ou porque as artes determinam a qualidade, mas porque o homem está em relação com o Deus Trino de Israel em arrependimento genuíno. E aí realmente as coisas são corrigidas de forma correta. E neste sentido, quando o salmista passa a descrever a consciência do potencial, eu identifico 18 afirmações acerca de Deus, diretas e indiretas, no Salmo 25, que inspiram o salmista a confiar na bondade do Senhor Deus para o perdão dos seus pecados. Por exemplo, o verso 11: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Então, nesse sentido, quando o salmista está absolutamente consciente da realidade que envolve a sua natureza pecaminosa, ele está igualmente consciente, por força do Espírito que revela, consciente da grandeza do nome de Deus e do caráter de Deus que quer perdoar o pecador. E neste processo que vai do início ao fim do Salmo, 18 afirmações que eu quero colocar da seguinte maneira. Primeiro, ele é a minha confiança. 2, minha salvação, minha compaixão, minha benignidade, minha misericórdia, minha bondade, minha instrução, minha verdade, minha prosperidade, minha fidelidade, minha libertação, minha atenção, minha consolação, minha solução, minha proteção,
minha segurança, minha esperança, minha redenção. Deus é tudo isto para o salmista. E não é por outra razão, não é de surpreender que o salmista diz diante deste Pai: eu sou um grande, profundo pecador, mas de acordo com a sua grande benignidade, me perdoa. E observe que no verso 21 do Salmo 25, a integridade e a retidão me protejam, porque em ti espero. Coisa maravilhosa saber que esta integridade e esta retidão de alma são produzidos pelo Deus Trino de Israel na alma deste homem que abertamente confessa ser um pecador. Não é fácil ser um pecador que confessa e assume diante de Deus e diante de outros que assim o é. Mas eu quero propor que muito pior é pretender que não o somos e não experimentarmos a misericórdia e a grandeza de Deus. Em dias tão difíceis, quando nós achamos que aquilo que realmente nos deixa inseguros e em perigo é o que nos cerca, embora isto tenha a sua verdade, nós devemos, em tempos de isolamento social, pararmos e em silêncio meditarmos naquilo que somos e percebermos talvez que mais perigos nós estamos vivendo e incorrendo neles por força daquilo que atua dentro do que por força do que atua fora. E neste sentido eu oro para que este Pai bendito, o nosso Pai Celestial, o Deus Trino de Israel, por força do seu Espírito, através da palavra, nos encoraje neste dia a pensarmos nas nossas deficiências internas e bem como naquilo que nos cerca, naquilo que é deficiente também do lado externo da nossa alma, e assim encontrarmos em Cristo a solução para esses grandes questionamentos e terminarmos dizendo: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua benignidade, porque elas são eternas. Os meus pecados perdoados são removidos, mas o amor, a graça e a benignidade do Senhor são eternos. E o salmista termina: a integridade e a retidão me protejam, porque em ti espero. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Que hoje você experimente o perdão, que você experimente o conforto e o livramento de angústias internas e de angústias externas. E isto, meus queridos amigos e irmãos, é vida abundante. E Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Deus abençoe e até a próxima.